Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós novamente com a palavra do Senhor, com a nossa hora silenciosa, o nosso tempo devocional, o tempo que dedicamos para conhecer mais o nosso grande Deus, para amá-lo mais, para obedecê-lo mais e para que Ele mude todas as coisas que são necessárias mudar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, na nossa vida, nas nossas atitudes. Hoje não é exceção. Ainda que estejamos num contexto de viagens missionárias, de plantação de igrejas, que também é muito importante para o contexto e a visão da nossa igreja, há coisas que podemos aprender para nós, há coisas que são práticas para o nosso dia a dia. No entanto, vamos fazer esta reflexão. Como é que é, ou o que é que devemos fazer em relação à plantação de igrejas? A visão da nossa igreja é, sem dúvidas, plantar uma igreja. Plantar mais do que uma igreja, mas plantar uma igreja e avançar para outra igreja, e é exatamente aquilo que pretendemos para a nossa igreja, é chegar a outras comunidades e ali o Evangelho chegar a muitas almas e ali começar uma igreja. É exatamente o que pretendemos e não há dúvidas que estas histórias missionárias do apóstolo Paulo, de Barnabé, mais tarde de Silas, Timóteo, Tito, todas elas vão nos ensinar como proceder para começar uma igreja em uma comunidade. Quando olhamos para este texto, nós nos apercebemos, não é? Estamos em Atos, capítulo 13, versículo 42 até ao 52, nós nos apercebemos que o apóstolo Paulo e Barnabé têm uma forma de ver as coisas muito clara. Eles sabem bem aonde estão e como devem abordar as pessoas desta comunidade, desta cidade. Eles estão na Antioquia, uma cidade da Turquia, mas quando olhamos para o texto, nós nos apercebemos que esta é uma cidade com uma grande comunidade judaica. Parece que esta sinagoga onde o apóstolo Paulo parou para pregar tem uma importância na cidade enorme. Nós nos damos conta ao ler o texto que os judeus conseguiram persuadir as mulheres piedosas da classe alta, da classe nobre, rica da cidade, os principais da cidade, para expulsarem Paulo e Barnabé da cidade. Então não há dúvidas, os judeus têm importância nesta cidade. Há muitos prosélitos, mesmo gentios que seguiam assim, a tradição judaica, o ensino do judaísmo. Então não há dúvidas, há uma grande força dos judeus dentro desta cidade. Então é óbvio que para começar uma igreja nesta cidade, era importante levar a mensagem centrada no Antigo Testamento. Então aquilo que vamos olhar nesta manhã é as estratégias para começar uma igreja na cidade de Antioquia, da Turquia, onde há uma grande maioria judaica, há muitos judeus que vivem nesta cidade. Então a primeira abordagem que fazemos é uma mensagem centrada na graça de Deus. Nós sabemos que o judaísmo é muito diferente, ou eu diríamos totalmente diferente do cristianismo. Assim, temos que ter muito cuidado quando tentamos ligar religiões, quando tentamos identificar alguns pontos entre as religiões, quando na verdade eles são totalmente diferentes. É verdade que o judaísmo crê no Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, mas não há dúvidas que o judaísmo não crê em Jesus Cristo. Não crê em Jesus como o Cristo, como o prometido de Deus no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo e Barnabé querem trazer esta verdade para esta sinagoga, para esta cidade. Assim, Jesus é a promessa. E a salvação é pela graça. Não é pelos méritos da obediência à lei que está estabelecida no Antigo Testamento, mas é pela graça de Deus. Jesus é aquele que cumpriu a lei, Ele é aquele que pode justificar-nos diante de Deus, Ele tem toda essa autoridade, Ele foi aquele que pagou o preço dos nossos pecados. Então eu e tu temos que ir a Ele, na sua graça, na sua misericórdia, para obter essa salvação. E esta é a mensagem que o apóstolo Paulo quer transmitir. Não é muito diferente daquilo que nós vivemos hoje. Certamente, se fôssemos para uma comunidade no nosso país, o pensamento é o mesmo. Ainda que não haja judaísmo entre nós, há certamente catolicismo, há certamente testemunhas de Jeová, há certamente mormons, e a base de todos eles é o cumprimento de regras, o cumprimento de mandamentos dos homens para poder obter a salvação de Deus. Mas a mensagem que temos que levar em qualquer comunidade é sempre a mensagem da graça de Deus, por meio da fé. É a única forma de obter salvação.
É a única forma de chegar a Deus. Assim, é através da sua graça, através dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Os nossos são completamente nulos, não servem para nada. Este é o nosso primeiro ponto nesta estratégia de começar uma igreja. Assim, uma mensagem correta, uma mensagem centrada na graça de Deus. Em segundo lugar, um segundo aspecto que é muito importante realçar é saber que sempre haverá oposição quando a mensagem é correta. Sempre. Sempre que eu e tu propomos aos homens a verdade de Deus tal como ela é chocante. Ela é contra a natureza do homem. Assim, então, notem que o apóstolo Paulo, então, quando volta outra vez para pregar o Evangelho no sábado seguinte, grande parte da cidade veio ouvir. Assim, tal foi o impacto da primeira mensagem. Mas os judeus, quando viram a multidão, tiveram inveja. E logo, assim, Satanás coloca nos corações destes homens a oposição, a blasfémia contra a verdade do Evangelho. Assim, então, isto obviamente trouxe uma grande tristeza ao apóstolo e Barnabé, porque eram os seus próprios patrícios que rejeitavam a mensagem do Evangelho. E eram a eles primeiros que tinha que ser pregado o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé, cheios de ousadia, cheios do Espírito Santo, assim, sacodem os seus pés, colocam de lado o povo judeu e olham então para os gentios, sabendo que isto é o cumprimento das Escrituras, era aquilo que o profeta Isaías já tinha pronunciado há muitos anos atrás, acerca do ungido do Senhor, do Messias, que ele viria também para ser luz para os gentios. Assim, então, não há dúvidas que quando chegamos a uma comunidade para pregar o Evangelho correto, assim, temos que ter a certeza e temos que estar preparados, como o apóstolo Paulo e Barnabé estão preparados para a oposição que virá. Assim, ao mesmo tempo, eu e tu somos chamados, uma outra estratégia muito interessante que olhamos para o texto, é saber que a salvação vem de Deus. Isto é importante para não ficarmos frustrados à medida que vamos pregando o Evangelho. Assim, notem que o versículo 48 diz que creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Assim, este versículo mostra de uma forma muito clara a soberania de Deus na salvação. E não o contrário, a salvação não está nas mãos dos homens. Embora os homens tenham uma responsabilidade e eles serão condenados por não crerem no Senhor Jesus Cristo, a salvação, aquilo que faz a regeneração no homem, a mudança de mente, o convencer do pecado, da justiça e do juízo, aquilo que faz que o homem morto se torne vivo, aquilo que dá a nova natureza, aquele que traz luz onde há trevas, assim, esse é Deus. Não somos nós, não está nas nossas mãos, assim, mas é somente Deus, é obra de Deus. Então, quando vamos começar uma igreja, temos que ser pacientes, sabendo que essa salvação procede do Senhor. É óbvio que os homens dessa comunidade terão uma responsabilidade em crer ou não crer, mas a salvação real, genuína na vida deles, é algo que pertence às mãos de Deus e damos graças a Deus porque nesta cidade muitos chegaram então à salvação. Além disso, quando olhamos para o texto, não há dúvidas que nós vemos o poder de Deus em ação. É verdade que por um lado existe oposição, mas por outro lado é evidente o poder de Deus. Mas grande multidão veio para ouvir a mensagem de Deus. Isso é incrível. Logo depois do primeiro sábado. Uma semana depois, a notícia espalhou-se rapidamente pela cidade e um grande número de pessoas veio para ouvir a mensagem do apóstolo Paulo. Certamente as pessoas não entraram dentro da sinagoga. Esta mensagem teve que ser feita fora de portas e isto, obviamente, depois trouxe a inveja para com os judeus. Ou dos judeus para com o apóstolo Paulo e Barnabé. Então nós olhamos para esta passagem e vemos o poder de Deus a agir e nós temos então que perceber que quando vamos a uma comunidade contamos com isso. Essa capacidade de Deus de contagiar uma comunidade, tocar o coração da comunidade para ouvir o Evangelho. Além disso, um outro aspecto muito importante, parte da estratégia daquilo que vai acontecer numa comunidade, é saber que o Evangelho é para todos. É verdade
que os judeus eram primeiros, mas também é verdade que o Evangelho incluía os gentios. Eles nunca seriam colocados de lado, mesmo que toda a comunidade judaica aceitasse a Cristo nesta cidade. Mas se mais tarde ou mais cedo o apóstolo Paulo iria virar-se para os gentios também, e eles iriam obter também o Espírito Santo, e esta igreja seria uma igreja como a igreja de Antioquia, assim, onde havia metade judeus e metade gentios. Assim, então esta é uma mensagem que inclui a todos. Quando vamos a uma comunidade, não podemos somente pensar naqueles que pertencem a essa comunidade, assim, que são originários dessa comunidade, mas nós temos que pensar em todos aqueles que vivem na comunidade, que agora estão ali estabelecidos. Assim, tanto portugueses como brasileiros, africanos, dos países de leste, chineses, todas estas comunidades, todas estas nações que hoje vivem no nosso país e que estão espalhados por muitas comunidades no nosso país, todos eles têm que ouvir a verdade do Evangelho, a salvação, acerca da vida eterna que há em Cristo Jesus. Não é assim? Então estas são as verdades que hoje aprendemos quando pensamos sobre plantar uma igreja, começar uma igreja. Que elas estejam no coração da nossa igreja, para que um dia, quando Deus nos dê a possibilidade, a oportunidade de o fazer, eu e tu possamos ter em mente que estas são as coisas necessárias para começar uma obra em algum lugar, uma igreja em alguma comunidade. Que Deus os abençoe, que Deus toque os nossos corações e que Deus nos dê o privilégio de ter uma igreja filha e uma igreja neta e uma bisneta. Que Deus use a nossa igreja para a sua glória. Deus os abençoe e bom dia.